Estamos recebendo hoje o Dr. Ricardo Rosenblatt, que é oftalmologista e conversa com a gente sobre ceratocone. Doutor, então, falando mais aí sobre essa doença, quais são os tratamentos para essa doença? Bom, primeiramente os tratamentos mais antigos, que é o tratamento mais usual, é o uso da lente de contato. Quer dizer, existe uma lente de contato específica para tratar esse problema. Para corrigir. Para corrigir a córnea. Quer dizer, então a lente de contato, ela vai aqui na frente do olho, né? Então você imagina que aqui está a córnea novamente. E ela forma um bico no ceratocone. Então, uma lente de contato dura, lente de contato rígida, que a gente fala, ela vai por cima do olho e aplana a córnea, né? Fazendo com que a superfície se normalize e a pessoa consiga gerar uma imagem nítida aqui no fundo do olho, que é a retina, né? É uma lente só para acertar mesmo, no caso, esse formato, não Exatamente. é? Ela pode não ter grau nenhum. Geralmente ela tem algum grau junto para corrigir o resto, mas basicamente ela põe o cone, né, quer dizer, o bico do olho para dentro, normalizando a superfície. Quer dizer, a gente tem que ter uma superfície bem lisinha, bem clara, para a gente poder gerar uma imagem nítida, né? Um outro tratamento, quer dizer, que existia também, que existe ainda, para casos bem avançados, é o transplante de córnea. Quer dizer, uma córnea que é doente, né, uma córnea de um paciente que é doente, é trocada por uma córnea saudável, quer dizer, de um doador. Quer dizer, então é feito um transplante, uma cirurgia que demora 1h30 mais ou menos, que é feita essa troca, né? Tratamentos mais novos, essa é a parte legal, quer dizer, que há alguns anos está em uma grande evolução o tratamento, é o que é um tratamento chamado crosslink, um tratamento novo, quer dizer, que é aplicado uma vitamina especial junto com uma luz especial, uma luz ultravioleta em cima do olho, que faz com que essa córnea que ela é instável, essa córnea que ela é mole, vamos falar assim, ela regrida o formato dela e ela se estabilize, né? Então, um tratamento novo chamado crosslink é uma novidade, é uma grande esperança para os pacientes, né? Um tratamento que demora cerca de 1 hora, quer dizer, uma microcirurgia, uma cirurgia rápida, quer dizer, poucos efeitos. É feito uma vez só, então, como uma cirurgia feito uma vez só, alguns pacientes podem repetir ela depois de 2 ou 3 anos, mas é uma cirurgia muito legal, quer dizer, que o efeito principal dela, ela restabelece a dureza, a durabilidade da córnea, né? A córnea do ceratocone é uma córnea que é mole, quer dizer, então ela tende a formar esse bico, ela tende a desmanchar. E com esse laser, com essa luz especial, ela tende a voltar para trás. Então, é um tratamento novo, bem legal, chama crosslink, e já está sendo feito em média escala aqui no Brasil também. Um outro tratamento que é muito legal também é o implante de um anel intracorneano, né? Às vezes o público conhece como anel de Ferrara, né? É um anel que é colocado dentro da córnea, não é uma coisa que você põe e tira, mas é um implante, também é feito uma microcirurgia com uma anestesia local, né? É colocado dentro da espessura da córnea, esse anel, é um anel de material inerte, quer dizer que ele não reage, não sai, nem se tira ele, e ele faz também com que a córnea, que ela estava bicuda, ela volte a se aplanar, né? Então, com esse... É colocado mesmo, então, um anel? É colocado dentro da córnea, quer dizer, dentro da espessura da córnea é feita uma microcirurgia, através de um túnel se põe dentro da córnea esse anel, que garante a volta da córnea, esse anel que vocês estão vendo no vídeo, né? E ele faz com que a córnea ela se aplane, né? Então esse bico que a gente está mostrando na outra imagem, ela volte para trás, fazendo com que a córnea fique mais plana, garantindo uma visão melhor, né? Vamos ver as imagens aí novamente, a gente vai mostrar. É exatamente isso então, doutor? Exatamente, quer dizer, colocado um anel, quer dizer, aí nesse vídeo está mostrando bem certinho, é colocado um anel dentro da córnea que ele fica permanentemente, não é uma coisa que você põe e tira, né? Garantindo o quê? Que o bico da córnea, quer dizer, que essa córnea que ela está bicuda, ela volta para trás, né? Garantindo uma imagem mais nítida, quer dizer, isso pode vir a substituir as lentes de contato, pode vir a postergar. Ele fica fixo, Fica né? fixo, quer dizer, não mexe mais, isso é uma boa opção, quer dizer, antes de um transplante, para o paciente, às vezes não vai para um transplante, a pessoa fica com esse anel dentro do olho, isso garante uma volta da visão, uma melhora da acuidade visual, que a gente fala. Mas, doutor, posteriormente tem que ser retirado esse anel depois ou não? Esse anel ele fica, quer dizer, ele é feito para ficar dentro da córnea, ele não reage, né? O material é um material especial chamado PMMA, né? Ele é um material que não reage com a córnea, ele fica lá dentro, né? Por um tempo indefinido, para manter a estrutura do olho, né? Para impedir o olho de fazer esse bico para frente, quer dizer, então quando a gente põe esse anel, o bico ele vai para trás, se aplana a córnea e com isso a gente ganha a visão de volta.
E, doutor, para esse tipo de tratamento, essas cirurgias, não ter, por exemplo, com a miopia, né? A pessoa espera estabilizar determinado grau para depois fazer a cirurgia. Então, tem até em relação à idade, né? Os adolescentes não é indicado. Nesse caso, é diferente, doutor? Não, nesse caso também pode ser feito em adolescentes, pode ser feito em adultos. Quer dizer, o anel corneano também é uma grande esperança que veio, né, para às vezes segurar o paciente que já não consegue mais usar a lente de contato, né? Muitas vezes a doença progride de uma forma que a lente de contato não segura, e o transplante, quer dizer, impedir o transplante, o transplante é uma situação mais traumática, né? Então, esse anel, quer dizer, é feito uma cirurgia teoricamente mais rápida, quer dizer, em cerca de meia hora a pessoa põe o anel dentro do olho com uma anestesia local, né? O transplante de córnea já não, já é uma medida mais demorada, até uma estabilização total desse transplante vai cerca de pelo menos um ano e meio. Pode haver uma rejeição. Pode haver uma rejeição, né? Então, no caso do anel também pode haver essa rejeição? O anel não tem uma rejeição. Na verdade, o anel, existe um risco do anel extruir. Quer dizer, se a córnea, por exemplo, está muito fina, quer dizer, ele pode tanto sair para fora, o anel, como pode também entrar um pouquinho para cá, mas isso também é retirado, é recolocado novamente. Quer dizer, não tem tanto problema quanto tem um transplante, né? Mesmo um transplante que é bem sucedido, né? A pessoa muitas vezes não volta à visão que ela gostaria de ter. Por quê? Numa nova córnea, quer dizer, existe um problema, mesmo que não dê rejeição, existe um problema de astigmatismo, existe um problema da retirada dos pontos, quer dizer, uma série de coisas que impedem a pessoa de ter uma visão boa, mesmo com transplante. Já no anel, não, quer dizer, o anel, por ser uma medida feita em córneas mais saudáveis, quer dizer, que não estão tão evoluídas, quer dizer, a chance de sucesso é muito maior. E no caso aí dos transplantes, doutor, é muito delicada uma cirurgia dessa? É difícil encontrar o doador? Olha, hoje em dia, quer dizer, no Brasil a situação melhorou bastante de alguns anos para cá, muitos bancos de olhos desenvolveram bastante, existe uma campanha pública para doação de órgãos, então, inclusive, há um alerta aí para todos os telespectadores que sejam doadores, que ajudem as pessoas que não enxergam a poder voltar a enxergar, quer dizer, então existe uma oferta maior, a coisa está melhorando, ainda não está 100% como está nos Estados Unidos, que não existe uma fila, mas assim, a tendência, se Deus quiser, em breve está também sem fila no Brasil todo também. Em relação à cirurgia, quer dizer, uma cirurgia mais delicada, quer dizer, é retirada essa córnea que está doente, colocada uma outra córnea, são dados cerca de 32 pontos, alguns 20 pontos para fixar essa nova córnea, né, esse novo botão corneano que é colocado. Né? A recuperação é demorada? A recuperação é mais demorada, esses pontos são retirados gradualmente, quer dizer, então para a pessoa voltar a ter uma visão depois do transplante, quer dizer, a pessoa tem que esperar em média um ano e meio, quer dizer, isso nos casos bem favoráveis. Então o transplante não é essa maravilha que a pessoa às vezes imagina que é. Não é a primeira indicação. Inclusive é a última indicação. O transplante é feito num caso grave que a pessoa não conseguiu adaptar nem lente de contato, nem o anel, nem pôde fazer o crosslink, quer dizer, é um caso mais avançado. E é comum aí, doutora, a rejeição no transplante? A rejeição é baixa, né, principalmente porque a córnea, esse tecido, ele não é vascularizado, ele não tem vasos que chegam até ele. Então, a rejeição é baixa, né? Para você ter ideia, assim, cerca de 95% dos transplantes tem uma aceitação boa, né? 5, 10% tem essa rejeição, né? Mas não é o que preocupa a gente, sim a visão final do paciente, né? Quanto que a pessoa vai enxergar depois do transplante, isso é a nossa principal preocupação. E, doutor, se a doença é descoberta aí bem no início aí da doença, qual a primeira atitude, né? Porque eu acredito que esse tipo de tratamento já é para quando a doença está um pouco mais avançada, mas certo. Quando é descoberta de início, tem algum tratamento mais simples, com medicações, remédios? Olha, num caso bem inicial, que a pessoa descobriu que tem o ceratocone, que não desenvolveu ainda, primeira coisa, como eu falei algumas vezes, não coçar mais o olho, né? É uma questão bem importante. Uma dica fácil, uma dica fácil, não coçar mais o olho para não fazer a coisa desenvolver. Segunda coisa, quer dizer, acompanhamento, quer dizer, não deixar a coisa desenvolver demais, não deixar perder o pé do tratamento. Então, evitar o uso de lentes de contato gelatinosas, quer dizer, evitar manipulação ocular, né? Muitas vezes só com o óculos, num caso bem inicial, e se a pessoa também ajuda, né? Então o paciente fica com uma visão boa, uma visão de 100% a vida toda. E consegue parar, brecar a doença. E consegue brecar a evolução. Agora, se a pessoa não consegue brecar essa evolução, quer dizer, a gente passa primeiramente uma lente de contato dura, depois tenta pensar num anel, num crosslink e, em último caso,
no tratamento final um transplante. Mas, primeiramente, é importante lembrar do acompanhamento, de não manipular o olho, ou manipular o mínimo possível, né? Doutor, chegaram algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. A primeira é da Karina Hernandes, de 25 anos, do Rio de Janeiro. Ela pergunta o seguinte: quem usa aí a lente de contato, né, pode desenvolver a doença, né, o ceratocone? Ela é mais propícia a desenvolver a doença? Assim, pessoas que têm a predisposição prévia, né, de ter o ceratocone, o uso da lente de contato pode sim vir a desencadear esse desenvolvimento. Por quê? Existe uma manipulação aumentada do olho, existe a própria lente de contato, quando ela está na córnea, ela raspa, ela mexe, quer dizer, então isso aumenta a manipulação, mas isso numa população específica, uma população que já tem a tendência. Numa população saudável normal não existe essa tendência, quer dizer, então a pessoa que tem os exames normais, que passou no oftalmologista, que não tem um problema, pode usar lente de contato, segundo as indicações médicas, com tranquilidade, quer dizer, então vai desenvolver mais facilmente a pessoa que já tem a doença frustra, né, a doença guardadinha, né, vamos falar assim. O ideal mesmo é procurar um especialista, né, doutor? Com certeza, a lente de contato, ficar tranquilo. Tanto a lente de contato, a adaptação da lente de contato, ela não deve ser feita em óticas, ela deve ser feita no consultório médico, com exames, com tudo, justamente para evitar esse tipo de problema também, quer dizer, a pessoa que às vezes não tem um acompanhamento adequado, pode vir a desenvolver uma doença séria como essa devido a um uso inadequado. Tá certo. Tem mais uma perguntinha aqui, doutor, do João de Lima, de São Paulo, 30 anos. Ele pergunta se o sabonete e shampoo nos olhos pode prejudicar a visão ou desenvolver alguma doença. Como evitar, nesses casos aqui, né, acho que no banho, deve ter algum problema com o shampoo, de coçar o olho na hora, doutor? Coçar o olho. Quer dizer, olha, eu acho que assim, o olho, né, é bastante delicado, como a gente falou, né, João? Então, assim, lógico, na hora do banho, quer dizer, a gente tem que evitar fechar os olhos, quer dizer, não manipular de uma forma excessiva os olhos, nem coçar, quer dizer, então, todo o contato que a gente evita de coçar os olhos é positivo. Então, mesmo se for o caso de evitar fechar os olhos na hora de tomar banho, de não deixar cair o shampoo, já é uma medida bastante adequada para você evitar esse problema também. E até acho que a água, né, também com... A água, mesmo água de piscina clorada também é nocivo para o olho, mesmo água de torneira, quer dizer, todos esses tipos de água, elas contêm microbactérias, como por exemplo a cantameba, que é